pessoal, bem-vindo ao nosso canal no YouTube mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre convivência familiar. Nós temos aqui conosco a nossa TO Naya e com ela a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto, como que está a convivência familiar durante essa pandemia. Naya, se apresente, por favor. Ei, pessoal, boa noite. Meu nome é Naya, sou formada em terapia ocupacional pela Unifaminas, Muriaé, Minas Gerais. Eu me especializei em paralisia cerebral pela Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte e também sou pós-graduada em educação inclusiva pela Inclusão Eficiente. Atualmente eu atendo crianças, jovens e adultos. O meu maior público são crianças autistas e também atendo na UTI do Hospital São João Batista da cidade de Visconde do Rio Branco. Muito bem. Então, para começar a nossa discussão, Naya, o que você pode apontar para a gente, assim, que foram os pontos positivos e negativos que essa pandemia trouxe na questão da convivência familiar? Porque hoje em dia, nós estamos mais... todo mundo está grudado, né? Tipo assim, tem a distância social, né? A gente não pode ver amigos, não pode ver, às vezes, os avós, são pessoal de grupo de risco, mas a família, o núcleo familiar tá super mais próximo, né? Até fica difícil, às vezes, a gente ter um cômodo só nosso, digamos assim, um espaço só nosso. É verdade. Olha, André, eu acredito que os pontos positivos que essa pandemia trouxe é realmente esse vínculo que ela trouxe entre os pais com os filhos, com quem mora dentro de casa, porque antes de acontecer uma pandemia, vivíamos todos muito atarefados, com muitos afazeres, e a gente só tinha tempo para a família quando era talvez um domingo. E agora a gente se pega há meses dentro de casa com essa relação tendo que ser mais estreita, né? A gente convive todo dia, a gente tem tempo de fazer coisas que antes a gente não tinha. Então, os pais têm tido tempo de alimentar os filhos emocionalmente. Os filhos têm tido uma qualidade emocional melhor dos pais. E as crianças têm conseguido ficar, vamos dizer assim, mais bem alimentadas afetivamente falando, né? Porque quando estava antes da pandemia, elas ficavam muito o dia todo nas escolas, elas ficavam talvez pelo cuidado dos avós ou de uma própria babá, e se perdia isso, né? Então eu acho que a pandemia veio trazer para a gente estreitar aí os laços familiares. Como ponto negativo, eu consigo perceber que alguns pais, depois que se passou um mês de pandemia, começaram a perceber coisas que antes, pela correria do dia a dia, não conseguiam perceber. E aí também estão muito trabalhando em home office, estão muito perturbados emocionalmente por causa de tudo que tem acontecido no nosso contexto e acabam não dando a atenção necessária ou então acabam não sabendo lidar com algumas emoções que vinham sendo carregadas durante meses e anos, mas eles não tinham percebido. E aí eles, com esse tempo agora, se deparam com coisas que eles estão tendo que trabalhar, desenrolar para que consiga dar certo a convivência familiar. Muito bom. E a gente agora está muito mais próximo, né? E agora tem esses conflitos. Como que a gente poderia, assim, a questão de organizar horários? Porque muitas das vezes, assim, a mãe trabalha em home office, daí tem os filhos que tem que estudar também, aí o pai está em casa também, muitas das vezes, às vezes, quando tem, né? Tem um computador só, tem essa dificuldade de conciliar todo mundo. A questão também, assim, como a gente pode separar o que é dever do que é lazer? Porque home office tem essa questão também da gente se policiar muito, né? Que a gente, home office não sai para trabalhar, mas você tem que ter um espaço seu, porque se você se perder no tempo, você não vai ser produtivo. Como ser produtivo Sim, nessa pandemia? Nesse momento. exatamente. Eu acho que as famílias têm que se policiar muito quanto à rotina. Não é porque eu não saio de casa que eu não tenho que ter uma rotina. Eu acredito que no primeiro mês de pandemia era tudo muito novo, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, por quanto tempo a gente ia ficar dentro de casa, deu uma perdida no que se entende por rotina, tanto dos pais quanto das crianças, porque eu estava decidindo ainda na empresa se ia ter home office ou não ia, e aí ficou tudo meio que bagunçado. Mas agora a gente já está em casa há muitos meses, então a gente precisa estabelecer uma rotina. E criança precisa de rotina. Então, se a mãe trabalha de home office, ela tem que explicar para a criança os horários que ela vai ter que estar trabalhando.
né? A mamãe está em casa, mas precisa trabalhar. O que acontece muito, André, é que geralmente as famílias têm, a mãe tem que fazer home office, aí, né? A mãe, o pai, ou o responsável por aquela criança, e depois não tira o tempo para a criança, não explica para a criança. E aí a criança fica sem entender nada. Poxa, minha mãe está em casa o dia todo e aí quando ela sai da frente do computador, ela também não me dá atenção. A criança tem que ter a rotina dela, então tudo tem que ser muito bem explicado. Olha, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar e aí você vai fazer a sua atividade da escola. Quando acabar a atividade da escola, nós vamos almoçar. Depois que almoçar, a gente vai ter um tempo juntos para brincar, porque criança gosta de atenção, né? A gente que é adulto gosta de atenção. Você pensa a criança que está vendo aquela mãe, aquele pai em casa o dia todo, né? Então a rotina ela tem que se manter mesmo quando eu não tenho que ir para a escola, mesmo quando eu não tenho que sair para trabalhar. Eu preciso levantar, tomar o café, tirar o meu pijama, colocar uma roupa, porque isso faz diferença para o entendimento da criança, seja ela típica ou atípica. Até para gente que é adulto, se eu acordo e tenho que trabalhar em casa, se eu trabalho de pijama, eu já mando uma informação para mim mesma de que meu dia vai ficar um pouco preguiçoso. Então a gente precisa tirar a roupa e colocar uma roupa mesmo de serviço. Se a gente faz essa confusão, você pensa as crianças que não conseguem ainda ter esse entendimento de mundo, né? Vamos dizer assim. Isso é interessante, porque isso realmente dá parte da rotina. Então, até para a gente ensinar nossas crianças, é justamente Sim, isso. Uma coisa que a gente fala, por exemplo, da higienização do sono. Se possível, não sim, tenha o seu escritório junto do seu quarto, porque o nosso corpo sim, entende que o quarto é o lugar de dormir. Então, uma vez sim. que você está lá com o seu computador no quarto, muitas das vezes, infelizmente, nós não temos essa possibilidade de, mas se tiver a possibilidade, transporte esse computador para um outro lugar que não seja o lugar de dormir. Essa Sim. questão, como você falou, realmente se vista como se fosse ir trabalhar. Às vezes a criança também, coloque uma roupa na criança como se ela fosse ir para a escola, para ela entender que Exato. aquele horário, que independente do ambiente que ela esteja, ou na escola, ou em casa, aquele horário com aquela roupa e naqueles moldes é um horário de serviço, é horário de escola, independente que a gente está em casa ou se a gente está na escola, mas aquele horário é reservado para as atividades da escola. Mas a gente também não pode, né, viver só de serviço. Então, assim, terminou o serviço, troca a roupa, coloca uma roupa de ficar em casa, coloca uma roupa de ficar em casa nas crianças. Então, tem que ter esse momento emocional das crianças, igual você falou mesmo, que a Sim. gente tem que alimentar as crianças nessa questão emocional delas não sentirem falta, assim, né? Ah, porque daí se tudo virar trabalho, fica como a mãe e o pai estão de corpo presente, mas a mente está em outro lugar, né? Exato. E tem acontecido muito que eu tenho percebido é que a criança vai dormir a hora que quer e aí passa da meia-noite e aí ela acorda a hora que quer. Isso gera toda uma desorganização sensorial, uma desorganização de sono, uma desorganização da própria rotina de ter que estudar. Além de não fazer bem para a saúde da criança, quando a gente voltar para a rotina, vai ter muita dificuldade para essa criança querer sair de casa, para ela querer voltar para a escola, para ela querer fazer o que ela precisa de atividade ali durante essa semana, né? Então, assim, gente, não é saudável. Tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar, porque senão vocês estão sofrendo agora com essas questões em pandemia, mas vão sofrer muito mais quando tiver que voltar às rotinas diárias, porque aí você deixou a criança toda desorganizada e mal acostumada nesse sentido. Isso é verdade. Isso é outro ponto. Pandemia não é férias. A gente tem que lembrar disso. Exatamente. Pandemia não é férias. Então, é por isso que a gente tem que manter essa rotina, porque é difícil a gente se acostumar já. Já vai ser difícil a gente se acostumar, porque na cabeça da criança, todo mundo está em casa o tempo todo, é férias. Então, mas aí cabe os pais explicar para a criança, até para eles mesmos, às vezes, né? A gente precisa também, às vezes, dessa explicação, de falar, ó, Sim, não estamos de férias, nós temos que trabalhar e nós temos que cumprir horário. Então, tá todo mundo em casa, mas assim, deu o horário, tem que dormir, não pode ficar assistindo até filme de madrugada, não pode ficar maratonando série, porque, na verdade, nós não estamos de férias, estamos só numa pandemia. A única coisa que mudou é o local de trabalho, mas o trabalho, as exatamente. atividades continuam igual. Sim. Qual dica você teria para dar assim para as famílias, além dessas que a gente deu, alguma coisa assim, uma coisa objetiva que as famílias podem fazer no quesito de melhorar a rotina, de ter uma produtividade melhor?
Sim, a dica que eu dou é tenham uma rotina. Se não tem essa rotina bem estabelecida, comecem a pensar nessa rotina. É claro que não tem como a gente dar dica de rotina, porque cada família tem a sua, mas tente encaixar as coisas da melhor forma possível, para que tenha esse horário de dormir, para que tenha o horário para levantar, o horário de fazer atividade da escola. Uma dica que eu dou bem legal é que, assim, às vezes os pais têm encontrado muita dificuldade para fazer as atividades da escola em casa. Alguns não sabem mesmo ensinar e outros estão encontrando muitas dificuldades, talvez com a própria tecnologia ou com a própria criança que não consegue ficar vendo as aulas pelo computador. Então, assim, eu sempre falo com os pais das crianças que eu atendo para fracionar isso. Então, às vezes, a escola mandou muita atividade, então vamos fazer aos poucos. Vamos fazer tudo que a escola mandou hoje, mas vamos ter um horário para fazer de manhã, um horário talvez para fazer depois do almoço e termina de noitinha, porque aí você consegue pré-estabelecer esses horários, você consegue explicar isso para a criança, ela sabe que naquele horário ela tem que fazer a atividade da escola e isso não vai deixar ela muito cansada e nem desgastar muito o emocional dela. Então, assim, além disso, tenha horários de qualidade com o filho de vocês. Imponham os limites, né? Não é porque a gente está em pandemia que a gente não tem que impor os limites. É bem como você disse, não é férias. Para elas entenderem a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo também, dentro daquilo que elas são capazes de entender, né? Então, eu acho que são dicas importantes, tanto para crianças típicas quanto para as atípicas. Os pais precisam direcionar bem essas crianças para que elas não percam as habilidades já que elas já alcançaram, mas para também que possam ganhar outras. Então, assim, você pode colocar a sua criança para te ajudar nas tarefas de casa, entendeu? Você pode, talvez, é claro que talvez ela não vá conseguir fazer da forma com que você espera, mas às vezes ela vai conseguir juntar um lixinho, às vezes ela vai conseguir lavar um copo, às vezes você quer fazer uma receita, ela vai conseguir misturar uma farinha. Com isso você vai trabalhando para que a criança tenha autonomia e ao mesmo tempo você tem um tempo de qualidade com ela, que você vai gerar aí toda essa questão de acolhimento mesmo que o pai precisa dar, né? A questão da própria autoestima da criança, de o se sentir amado, né, pelo pai, pela mãe e a confiança mesmo que tem entre a família. Outra coisa importante que eu acho, claro, a gente sabe que, né, em todas a realidade das famílias é possível, mas assim, valorizar os tempos junto. Então, assim, tudo que Sim, for possível fazer junto, façam. Se sim. tem, por exemplo, todo mundo está em casa, então tem um horário de almoço. Não é cada um almoçar no seu horário. Senta todo mundo, porque esse é um tempo precioso que vocês têm com a família. É um tempo muito importante, sim, para o emocional de todo mundo. Às vezes hoje, quantas vezes na correria a gente só almoça, às vezes almoça na frente da televisão, nem conversa com a pessoa do lado e tal. Mas agora que está em casa, se possível, desliga a televisão, faz um almoço em família, assim, todo dia. Valoriza o máximo de tempo que der para estar junto com os seus. Tá todo mundo junto. Às vezes não é possível, às vezes o pai está trabalhando naquele horário, a mãe está trabalhando naquele horário, mas se possível, não ter cada um o seu horário de almoço, porque daí um almoça, daí vai o outro almoça, nem se vê. Então a gente vê duas realidades, né? Algumas famílias que estão vivendo juntas e muito juntas, e algumas famílias que estão no mesmo teto, mas nem parece que são da mesma família, nem se encontram direito. Exatamente. Eu costumo falar muito isso com os pais das minhas crianças, no sentido de, mesmo que você não consiga almoçar junto, tenta jantar juntos, tenta tomar café junto. Algum momento desse dia tem que ter um momento de mesa. Porque, assim, isso além de gerar as emoções nos filhos, né? Eu falo que mesa é momento de emoções, é onde a gente pergunta como foi o dia, é onde a gente tem o tempo para trocar ali para o filho falar o que aconteceu na escola, para ele falar o que aconteceu com o coleguinha na rua. É um momento da família falar sobre o dia a dia, né? E eu falo que isso é tão importante e sério que as famílias têm se perdido nisso, mas é tão sério até para a questão de alimentação, porque tem muitas crianças com seletividade alimentar, tem muitas crianças que às vezes nem têm tanta seletividade alimentar, é só mesmo uma questão sensorial, mas que nunca viu uma mesa posta. Então, o que eu não vejo, eu não vou querer experimentar. Então, assim, geralmente quando tem criança que chega no consultório, a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, mas eu pergunto, o horário de almoço, vocês almoçam na mesa?
Ah, não, ele não gosta de sentar na mesa. Eu falei, que horas que ele visualiza os alimentos, né? Que horas que você coloca isso para ele entender, para ele ver? Não coloca. Então a criança nunca visualizou aquilo, ela ainda não está acostumada com o cheiro, com visualmente a cor daqueles alimentos, que tudo isso influencia. Então, assim, é muito importante a gente ter esses momentos por várias coisas além da emoção, né? Falando em emoção, agora a gente na pandemia vê como as pessoas estão mais próximas, isso aproxima mais, mas também cria muito mais conflito, porque às vezes as pessoas que você, da sua família, que você via às vezes só de noite, de manhãzinha, agora está vendo o tempo inteiro, e alguns conflitos assim começam a surgir mais, né? Porque algumas coisas que você talvez tolerava na outra pessoa, mas tolerava porque você não via ela o dia inteiro. Agora você está vendo o dia inteiro, agora a coisa está começando a ficar complicada. Qual Exatamente. sugestão, qual dica você daria para nesses casos? Olha, eu acho que isso tem acontecido em muitos lares, né? Mas eu ainda continuo achando que o diálogo é a melhor coisa. Eu continuo achando que a gente precisa falar para o outro o que está me incomodando, né? E quando eu falo diálogo, é realmente a gente poder sentar e conversar como nós estamos conversando aqui, porque geralmente as pessoas não querem fazer o diálogo, elas querem brigar, elas querem xingar, elas querem perder a razão, elas geralmente são pessoas impulsivas. Então, assim, se tiver com raiva, gente, não conversa naquele momento, espera a emoção voltar, espera você se acalmar. E aí faz o diálogo, né? Conversa sobre aquilo que tem te incomodado, porque a gente não tem outra opção nesse momento. A gente precisa, eu falo que a pandemia também está fazendo com que a gente enfrente o que a gente ia varrendo para debaixo do tapete. Né? Me Verdade. incomoda, mas eu vou varrer para debaixo do tapete porque amanhã eu saio para trabalhar cedo. E aí no outro dia tá tudo bem. Então agora o tapete está levantado, né? A gente teve que bater ele por causa do coronavírus. Então tudo aquilo que eu não resolvi antes, eu estou tendo que resolver agora. E aí o diálogo para mim é o que a gente precisa fazer sempre para tentar resolver essas questões. É isso mesmo. Eu acho que além do diálogo, a gente tem que ser compreensivo nessas horas. Sim, Porque, igual você falou, né? Tá com raiva, não conversa agora. Realmente, quando você tá com raiva, você perde toda a razão. Não, você pode estar até com toda a razão do mundo, mas você fala gritando, fala bravo, perdeu a razão. Então, exato. e ser compreensivo no que sentido? Se sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira tá com raiva e não quer conversar naquele momento, seja compreensivo e não converse naquele momento. Não cutuca a onça com vara curta. É importante, assim, ter estratégia, sabe? Você ter algum tipo de código, digamos assim, ó, vamos combinar código verde. Então todo mundo sabe código verde, cada um vai para o seu canto, dá uma horinha, se respira, todo mundo conta até 1 milhão, depois a gente senta e conversa. Só que esse Sim. sentar e conversar realmente tem que ser na sinceridade e tem que falar, ó, não estou gostando disso, vamos trabalhar nisso, a gente tem que ter estratégias de como trabalhar, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Então, Sim. existe aqueles erros, aquelas imperfeições que são mutáveis, né, que você tem que mudar, senão não vai dar para sobreviver. Mas também você tem que aceitar que tem aquela imperfeição que é tolerável, dá para tolerar. Então, também ser compreensivo nesse sentido de, nossa, ela é a pessoa com quem eu convivo, assim como eu, não somos perfeitos. E nós temos que nos aceitar assim e também temos que estabelecer limites de espaço, né? Porque às vezes não é Sim. só porque vive junto, porque é cônjuge, tem tantos anos de convivência junto, que não pode ser simbiose. Simbiose não é saudável. Sim. Então tem que ter um limite, tem que, independente de, mas eu conheço há tantos anos essa pessoa e tal. Não, mas ela ainda é uma pessoa por si só. Tem que ter um limite dela, um limite seu também. Exato, entender que o outro muda quando eu mudo, né? Eu não posso querer ver uma mudança só na outra pessoa, eu também preciso mudar porque nós somos falhos. Então, se está havendo um conflito, eu preciso entender o porquê desse conflito, se é só por causa da outra pessoa ou se eu estou colaborando para que isso também aconteça. É isso aí. E como que nós ficamos nessa? Digo nós, profissionais de saúde. Como você acha que nós podemos ou estamos contribuindo e como que nós podemos contribuir ainda mais para essa questão familiar, de muitos entraves? A gente vê às vezes a cobrança, tem lares também assim que tem as pessoas mais velhas e não entendem também,
e acha que o filho não está fazendo nada. E às vezes o filho está se matando de trabalhar ali na frente do computador, e daí às vezes a mãe dessa pessoa fala: ele não faz nada, fica no computador o dia inteiro. Então, como que a gente, como profissional de saúde, a gente pode ajudar essas pessoas? Olha, eu acho, André, que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que levar informação para as famílias. Quanto mais informação, melhor. Eu costumo falar que, principalmente as crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sofrem muito, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, com a questão de ter que ficar no computador para assistir às aulas, elas não conseguem, né? De mais 2 horas de aula pela tela do computador. Isso vai muito além delas, né? Está muito ligado à impulsividade que elas têm. Então, informação. Pergunte se ela faz algum tratamento, seja com terapeuta ocupacional, seja com médico. Pergunte para o médico, pergunte para o terapeuta ocupacional quais dicas podem ser usadas nesse sentido. O hiperativo também tem direito a adaptações escolares para facilitar a vida dele um pouco. Então, assim, o que eu acho mais importante são as informações. Eu costumo dar muita informação no meu Instagram, nayabalbino_t.o, sobre várias questões assim. Eu tenho muita dica legal lá, porque eu acho que quando a gente leva a informação para a família, essa família fica empoderada para conseguir lutar pelo direito dos filhos. E uma das coisas que eu tenho, assim, a fé de que isso vai acontecer, e eu faço a minha parte para que isso aconteça, é que a gente, profissional de saúde, tanto terapeuta ocupacional, quanto médico, quanto fisioterapeuta, quanto os enfermeiros, a gente precisa ser humano, a gente precisa ser sensível, que a gente não perca a nossa sensibilidade. Quando a família entrar no meu consultório, na minha clínica, no hospital, que eu receba ela com a mesma importância que eu receberia alguém da minha família. Que eu tente resolver o que eu posso resolver dentro do que eu estudei, com a mesma sinceridade que eu resolveria que se fosse alguém da minha família. Eu costumo dizer que, principalmente nesse tempo de pandemia, as famílias estão muito emocionalmente fragilizadas. Então, em algum momento, ela vai parar no posto de saúde, ela vai parar no hospital, ela vai parar na sua clínica com dores emocionais. Ela vai parar lá não é porque ela tem nenhum sintoma físico. Ela vai parar lá porque talvez ela precise que alguém a escute. Ela vai parar lá porque ela precisa, talvez, que você realmente se importe com o que ela está sentindo. Então, a gente precisa, em todos os momentos, seja formado, recém-formado, 10 anos de formado, 40 anos de formado, realmente se importar com o outro. E muitas das vezes eu percebo que alguns profissionais esquecem disso. E eu só quero saber, eu faço uma anamnese muito rápida de 10 minutos, porque você me falou que está com dor de cabeça e eu vou te dar um remédio que vai cuidar da sua dor de cabeça. Mas se você realmente tivesse escutado ela, você ia ver que não existe uma dor de cabeça real, que isso tem sido gerado pela ansiedade que ela tem vivido nesses dias de pandemia. Então, eu acho que, acima de tudo, né, tem uma frase que eu gosto muito, não vou lembrar o autor agora, quando tocar uma alma humana, seja uma alma humana, né? Esse Então, é assim, Carl Jung. Domine todas as técnicas, isso, conheça todas as teorias, mas ao exato. tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exato, eu acho que isso resume tudo que a gente precisa ser na vida. Eu concordo. E outra coisa, aos profissionais de saúde, é lembrar que a nossa palavra é muito importante. Então, Sim, não dê informações falsas ou informações que vocês não têm certeza. Não é vergonha você exato, falar, oh, não sei disso, vou pesquisar mais, isso não faz parte da minha área, vou perguntar para alguém que saiba. A mesma exato, coisa é a questão de indicar. Às vezes, na mesma área, mas às vezes você não tem condições de atender aquela pessoa, indica para outro. Não tenta ser exato. super-homem, não tenta enfrentar tudo sozinho, porque isso não é legal, não vai te favorecer em nada. A pessoa vai ficar Uhum, com uma má impressão sua ainda. uhum, Então, a questão de a informação é importante, é muito importante mesmo. A gente tem que mandar informação porque a gente estudou para isso. Mas se tem alguma coisa que você não saiba ou que você não tem certeza, não é vergonha nenhuma falar, ó, não tenho certeza disso, eu não me informei ainda, vou estar me informando e assim que é possível eu te passo a resposta. Mas não tente dar a resposta na hora, se você não sabe. Não tente também, se aquele problema vai além da sua capacidade, encaminha para outro profissional. Se você vê também que você não está emocionalmente ou alguma coisa te impede de atender aquela pessoa, encaminha para outro colega
Isso também não é vergonha nenhuma. E, Uhum. e vamos ser isso aí é a vida, porque isso sim, porque pelo fato de você indicar para algum colega e esse colega fazer diferença na vida dessa essa pessoa vai olhar para você com bons olhos. Mesmo que você não tratou Exatamente. ela, você vai ser sempre vista por bons olhos perante ela. Exatamente, é isso. A gente precisa entender que a gente não consegue dominar tudo, mas que a gente pode indicar para outro colega de profissão se ele tiver gabaritado para atender aquele caso. É exatamente isso. Nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Obrigado, Naya, por atender o nosso pedido. E eu Eu que agradeço. gostaria de fazer a última consideração, que você tem alguma dica, quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes aqui. A palavra está contigo. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Espero ter conseguido contribuir aí, pelo menos um pouquinho, com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se precisarem de algum profissional, terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional é uma profissão linda. Procurem um perto de vocês para que possam estar orientando vocês com a rotina, né? Se tiverem dificuldade com as crianças de vocês, até mesmo com os adultos, né? Se não tiverem aí a autonomia necessária no dia a dia, procure um terapeuta ocupacional, que a gente é apaixonado com essa profissão e todas as vezes que a gente tem oportunidade, a gente participa de vídeos como esse para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da contribuição que a gente tem tentado deixar para o mundo. Com certeza, tem contribuído muito. Muito Que obrigado bom. mais uma vez. Eu que Gente, agradeço. até a próxima. Sexta-feira que vem tem outro vídeo. Não percam, fique ligado. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e siga a gente também lá no Instagram. Até mais, gente. Vamos nessa. Se fique ligado.